Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é o segredo para você manifestar todos os seus desejos e a realidade dos seus sonhos. Isso é tão verdade e por talvez ser tão simples, as pessoas simplesmente não compreendem. Mas primeiro, você já se perguntou o que é, na verdade, o reino de Deus? Aonde fica esse reino? A maioria das pessoas acredita que sabem as respostas dessas perguntas, mas a verdade é que, infelizmente, elas estão completamente equivocadas. O que a maioria de nós aprendeu é que o céu é um lugar geográfico localizado em algum lugar do além. E, infelizmente, essa mentira é até hoje vendida pelas instituições religiosas. E a verdade é que você pode ir para o céu sem morrer, e tudo que você deseja será acrescentado à sua vida. Mas para que você entenda o que eu vou te explicar aqui, sem que isso desencadeie algum tipo de dissonância cognitiva, ou mesmo para que você não ache que isso aqui é coisa do mal ou alguma teoria da conspiração, é importante que fique bem claro a fundação do que eu vou te contar aqui. Durante toda a história, aqueles que estavam no poder, eles sempre se esforçaram para manter uma clara disparidade de poder entre eles e as massas. E essa desigualdade não é dinheiro, mas sim sobre o conhecimento. Para ser mais específica, o conhecimento esotérico. No passado, a educação ela era reservada apenas para as realezas. E o mesmo também acontece com o verdadeiro significado oculto das escrituras religiosas. Os verdadeiros significados ocultos eram reservados aos chamados iniciados, que geralmente eram sacerdotes ou membros selecionados da realeza. Isso significava que as massas, conhecidas como nós, recebíamos um ensinamento completamente diferente sobre as escrituras religiosas em comparação com os iniciados. E esses ensinamentos eram chamados de ensinamentos esotéricos. A visão esotérica, ela está mais alinhada com as interpretações metafísicas, as simbólicas, metafóricas e místicas. Nunca é literal. Você deve entender, nunca é literal. E a ironia é que quase 90% das pessoas religiosas veem as suas escrituras apenas literalmente, porque isso, na verdade, era exatamente o que se pretendia que lhes fosse ensinados. Você deve lembrar que os ensinamentos esotéricos eram sempre transmitidos apenas aos iniciados. O público em geral, ele aprendia somente os ensinamentos exotéricos. E provavelmente você tem mais similaridade da interpretação exotérica, tendo aprendido isso por meio das instituições religiosas como a igreja e a escola. Mas infelizmente, você tem que entender que as instituições religiosas primeiramente, elas são um negócio. Elas precisam estruturar os seus negócios de forma a se manterem lucrativas. E essa lucratividade, ela é mantida pela dependência, para que assim elas possam continuar extraindo seus recursos, sejam eles dinheiro, atenção ou crença, porque todos esses três elementos são moedas de troca. Como resultado, a interpretação exotérica vê todas as escrituras religiosas de forma completamente literal. Basicamente, o que eu quero que você entenda é que é como se existissem dois mundos. O primeiro mundo, o exotérico, e o segundo mundo, o mundo secreto. O mundo exotérico, ele é um mundo que a maioria enxerga. O mundo secreto é o mundo que é para os iniciados, o esotérico. O mundo exotérico é um mundo ilusório. Ele é como se fosse um fast food, onde ele sacia a sua fome, mas ele não oferece nenhum tipo de valor nutricional. Já no mundo esotérico, é como se fosse uma comida saudável crua, que dá mais trabalho, na verdade, para você preparar, para você engolir, mas que proporciona os benefícios nutricionais essenciais para o seu desenvolvimento. Beleza, agora que você entendeu a fundação, vamos entender então o que é o céu de uma vez por todas. Primeiro, você sabia que existem ensinamentos de Cristo que foram escondidos de você?
Como a maioria de nós, você provavelmente foi ensinado que o céu é um lugar geográfico na vida após a morte, e no qual somente podemos entrar se a gente seguir critérios extremamente rigorosos. E eu arrisco dizer, por todo o conhecimento que eu venho desenvolvendo, que 98% das pessoas no mundo acredita nisso. E existe um versículo na Bíblia onde Jesus, inclusive, confronta essa verdade. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E você precisa entender que esse é o nível mais elevado da consciência, afirmando claramente que o reino de Deus está dentro de você e que toda essa ideia contradiz o que as instituições religiosas vêm vendendo para as massas há séculos. E eu quero enfatizar que quando eu digo vendendo, é pelo simples contexto que a gente está trabalhando aqui. Quando Cristo ele falava com o povo, o que ele explicava é que o reino dos céus ele não é um lugar separado de nós, mas que está dentro de nós. Tanto que na Bíblia, Cristo ele era contra as instituições religiosas que fazem exatamente a mesma coisa há séculos, que é afastar você para longe de você mesmo e direcionar a sua atenção para o céu. E na verdade, essa ideia de um céu, ela deve ser totalmente ressignificada, trazendo de volta aquilo que Cristo pregava, que era o fato do reino dos céus estar dentro de nós, e não literalmente no céu separado de você. E agora você pode até estar se perguntando o que é o céu, então, afinal? E isso é o que nos foi escondido por séculos. O céu, ele não é um lugar na vida após a morte. Céu não é uma localização geográfica, cósmica. Não é um clube ao qual você entra com base na quantidade de pontos espirituais que você possui. O céu nada mais é do que um estado mental, um estado de espírito, é um estado de ser. O céu nada mais é que um estado de consciência. O céu ele tem uma frequência vibracional mais elevada. Se você já esteve envolvido com algum espaço espiritual, provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso antes. Mas normalmente o que acontece é que as pessoas elas não dão muitos detalhes, porque na maioria das vezes nem elas conseguem entender o que estão falando. Mas agora você vai entender de uma vez por todas que o céu, ele é um estado de êxtase. É uma calma interior, uma paz amorosa. E com certeza já tiveram momentos na sua vida que a sua mente, ela entrou nesses estados, em que você se sentia como se estivesse andando sobre as nuvens, que você, por exemplo, perdeu completamente a noção do tempo. Momentos em que você esteve nesse estado natural de euforia, e essa euforia, ela dominava todos os aspectos de você. É um estado em que nada é desejado para que você se sinta completo. É um ponto vibracional dentro de você que é desbloqueado quando as suas emoções e pensamentos eles estão calmos. O céu é a alegria de uma criança sem ansiedade, sem preocupações, sem ficar pensando sobre o passado e o futuro, mas um colapso completo do tempo. Porque a sensação, ela é simplesmente maravilhosa. Você vive nesse estado de plenitude. Como a gente também encontra em outra passagem da Bíblia. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O céu é aquele ponto em que você está tão tomado no presente que a ideia do passado e do futuro não te aprisiona mais. Você simplesmente opera a partir de um estado de amor incondicional, com uma mente calma e uma estabilidade emocional, porque o céu está desbloqueado e você entrou. E o que eu quero enfatizar é que não tem nada a ver com o externo,
mas tudo se refere ao mundo interno, nesse estado de ser. O mundo, ele é forçado a se submeter à sua frequência, que é muito poderosa, e os seus desejos, eles vão acontecer com muito mais facilidade, porque você agora está em sintonia com o fluxo universal, com o seu eu divino. O que eu estou querendo te dizer é que é um bem-estar, é um estado interno de calma, que não surge quando você manifesta aquilo que quer, mas é um pré-requisito para você manifestar os seus desejos. Pensa assim, para um navio chegar ao seu destino, águas calmas são muito mais favoráveis. E por isso em Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Faz mais sentido agora para você? Então, o primeiro passo para você manifestar o que quiser é buscar um estado de espírito calmo e seguro para suas emoções. E os seus desejos, eles vão vir até você. Esse é o verdadeiro significado do céu. Você precisa morrer. Morrer para sua antiga identidade, para suas preocupações, para o seu modo de pensar, morrer para o seu ponto de vista atual da realidade, principalmente morrer para o estado atual da sua consciência, morrer para as coisas que você permite que capturem a sua atenção e morrer para as coisas que você permite que desequilibre a sua paz interior. E por isso que a gente encontra em João 3,3 que Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E entenda que nascer de novo não tem nada a ver com batismo, que na verdade o batismo é uma prática oculta que teve origem com os essênios. Enfim, um papo para um outro vídeo. Quando Jesus disse nascer de novo, ele se referia a se purificar da sua identidade atual e começar uma nova vida com um estado de espírito limpo, assim como um bebê que nasce. Então, para você entrar no reino do céu sem morrer, você precisa primeiro praticar diariamente meditação, porque isso te treina a se dissociar dos seus pensamentos e sentimentos que você acabou por incorporá-los como sendo você, só que eles não são. Eles são apenas fruto de tudo que você experiencia. Isso também vai te ajudar a fortalecer a sua capacidade de quietude interna. Em Salmos 46:10, a gente encontra: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você só pode conhecer Deus quando você está em silêncio. Segundo, autoanálise. Você deve fazer uma autoanálise criteriosa para destacar os aspectos da sua realidade que podem estar te impedindo de entrar no céu por meio de reações emocionais negativas. Então, um exemplo: a maioria de nós cresceu na escassez. Então, todas as vezes que a gente vê, por exemplo, uma carta no correio, a gente já logo imagina que é algum tipo de cobrança, alguma multa, e a nossa primeira reação é uma emoção negativa. Já entra aquele desespero, a gente já começa a xingar. Mas quando você aprende a reagir a essa emoção negativa de outra forma, isso vai fazer toda a diferença na sua experiência. Terceiro ponto, eu quero que você faça uma purificação diária. É imprescindível que você transmute os pensamentos e emoções negativas em pensamentos e emoções positivas. E você faz isso através da sua percepção, que tem até um vídeo aqui que explica como você pode fazer isso. O quarto ponto é desenvolva amor pelo mundo e ele vai te retribuir de volta. A partir do momento que você muda a maneira como você enxerga a vida mudará a maneira como ela te vê. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Desfrute do céu.